E aí, pessoal, tudo bem? Estamos chegando no final da série, vamos implementar agora o nosso exercício na última linguagem, que é o Lua. Tá? O exercício está aí na tela para você que está chegando agora. Para explicar, a gente está resolvendo um exercício que está aqui na tela em 5 linguagens diferentes. Começamos em Python, fizemos em Haskell, C, C++ e agora vamos fazer em Lua. Tá? Você que está acompanhando a série e está gostando, lembra de dar aquela curtida, que aí eu vou saber que você está gostando. Deixa também um comentário se você quer que eu resolva outros exercícios, se quiser para tirar dúvida e tal. Eu estou sempre procurando algum material novo para colocar. Se você gostou do formato, por favor, deixa aí o like e o comentário, principalmente, para saber o que eu posso melhorar e tal, sempre bom. Tá? Então agora a gente vai fazer a implementação final, que é em Lua, e também vou fazer um pequeno ajuste na implementação inicial de Python, porque ela ficou um pouquinho diferente das outras e a gente vai ajustar para também deixar a nossa função main, que é essa aqui, né? Nossa função run, deixar ela igual às outras que só tem 2 comandos praticamente lá. Mas vamos começar com Lua. Eu vou adotar uma abordagem diferente aqui, que vai ser o seguinte: o programa em Lua eu vou começar com o meu programa em Python e vou converter o programa em Python para Lua. Tá? Então eu vou copiar tudo. Vocês vão ver que é bem parecido. Tá? E agora eu vou criar o nosso programa em Lua. Notas.lua, Ctrl V. Repara rapidamente que pela sintaxe, né, pelo syntax highlight, está batendo muita coisa, né? Ele já até indica aqui, né? Ele continua funcionando. Mas obviamente se eu tentar rodar isso aqui não vai funcionar, tá? Vamos fazer as diferenças aqui. A primeira diferença é o seguinte, né? Funções em Lua são function. Vamos falar um pouquinho de Lua. Lua é uma linguagem que é uma linguagem de script como Python. A sintaxe dela é bem parecida em alguns termos. É claro que não é igual a Python no sentido que, por exemplo, 2 pontos que tem aqui eu não uso. Eu vou usar o end no final. Que mais? Ela não tem classes, né? Você pode criar um código que faz com que ela tenha a possibilidade de ter orientação a objeto, mas ela nativamente não é uma linguagem orientada a objeto. Procurar a programação em Lua na expectativa de fazer programação orientada a objeto normalmente não é uma boa ideia. Tá? O Lua, eu acho o estilo de programar em Lua procedural mesmo e usar também técnicas de programação funcional em Lua são mais interessantes. Mas algumas, assim, também a gente não tem que ter necessariamente preconceito com orientação a objeto, não é isso. É só porque realmente a linguagem se adequa mais para esses paradigmas. Mas se você tiver a possibilidade de escrever um código orientado a objeto, né, se você souber fazer e ele te ajudar a resolver um problema, não tem problema nenhum, você usa e seja feliz, né? Resolve o teu problema e vida que segue. Mas não é nativo, então você vai ter que implementar. Eu mesmo já fiz uma biblioteca, se você procurar no GitHub, deixa eu ver se tem um browser aberto aqui. Então no GitHub, se você não for no GitHub, /eqs, aqui sou eu, aqui a primeira lib que tem aqui é aluno. E aqui você vai ver que tem no insert, tem esse arquivo functional.lua. E aqui é uma libzinha que eu criei para... perdão, estou me confundindo. Programação funcional, ok, mas eu quero... É um outro cara, a gente está falando de orientação a objeto. Eu gosto tanto de programação funcional que eu já estou me confundindo. Mas aqui, ó, OOP.lua. Então aqui eu crio uma função, que é a função class, que ele cria de fato uma classe. E aqui, esse código, repara que é pequenininho, apesar de ser pequenininho, tem muito conteúdo aqui inserido, tem bastante conhecimento aqui, mas esse código pequenininho me permite eu criar classes e também fazer uma hierarquia de classes com herança, com métodos, podendo fazer sobrecarga de métodos, né? Enfim, se você curtir o tema, quiser dar uma olhada, eu posso deixar o link para o meu canal, é fácil, que é o meu GitHub pessoal, né? EQS, eu também tenho o TechS, que é para o canal, onde está o curso de Lua, alguns outros cursos,
mas também aqui é meu. Mas no caso tá aqui no EQS Luno, é o nome da lib. Luno significa lua em Esperanto. Mas vamos lá. Pegamos aqui uma pequena tangente e vamos voltar para o nosso programa. Então vamos fazer a conversão. A lógica é basicamente a mesma que a gente fez em Python, a diferença é que a gente vai converter para lua, tá? Em lua a gente tem o seguinte, né? Vamos começar, se a gente começar do início, eu vou tirar esse snake case porque eu prefiro camel case. Aqui o meu raw value input, também vou converter aqui. Não, assim, iria funcionar sem isso, tá? Só porque eu prefiro mesmo. E aqui a primeira diferença. Bom, eu não tenho try em lua, então vou tirar. Logo também não tenho except. Mas aqui é algo que eu sim tenho como converter. Então em lua eu vou usar toNumber. toNumber do meu raw value para obter o valor da variável. Acontece o seguinte, inclusive aqui eu não vou fazer input float, eu vou fazer input number, porque em lua eu tenho, pelo menos em lua até 5.2, lua 5.1 com certeza, lua 5.2 eu não recordo, lua 5.3 com certeza tem inteiros separados de double, mas eu vou usar o tipo number, que é por padrão double e corresponde mais à nomenclatura de lua, então input number. E eu vou pegar val toNumber raw value. O toNumber, se ele não conseguir converter, ele retorna new aqui. Em Lua, o que em Python é none, em Lua a gente chama de new. Aqui, o que a gente pode fazer? Então aqui se, assim que eu vou fazer, if, não preciso aqui, val igual a new, then eu vou imprimir, end, e aqui eu não posso usar fstring, mas eu posso usar format. Então eu posso usar string.format, passando uma string, e aqui em vez de raw value é %s, e eu passo o meu raw value. Pronto. Então isso vai imprimir em caso de erro, e também em caso de erro eu quero que ele saia do programa. Então esse exit fica aqui. Só que em Lua é os.exit. E aqui eu retorno o valor, tá? Outra coisa é que eu não tenho a função input em Lua. Em Lua, o meu input, vamos implementá-la aqui, function input message. Então, se você lembra, a minha função input ela é para printar uma string na tela para o usuário ver, para eu chamar, né, o que é o que está aqui, né? Pedir o nome do aluno, pedir nota 1, nota 2, enfim. E recolher o valor. Então, para isso, eu vou usar io.write, passando a mensagem. E se não me engano, isso aqui já vai funcionar. Eu tenho que fazer um teste com isso aqui, porque eu vou ter que lembrar um pouquinho de algumas coisas. Então vamos converter aqui a minha function run and, só para eu lembrar aqui como é que funciona esse cara. Pronto, comentei aquele código e eu vou simplesmente fazer um input aqui, input teste. E eu preciso retornar isso aqui, né? Então, return. Não. Aqui eu vou obter é o write e eu vou querer agora io.read. E o io.read, por padrão, lê uma linha. Tá bom, acho que isso aqui é o suficiente para eu testar. Então, Lua, o meu Lua é o 5.1, mas eu poderia também rodar com 5.3. Acho que eu tenho Lua 5.3 aqui. Tem. Legal. Então vou rodar com Lua 5.1. Notas.lua. Tá, ele está reclamando do OS na linha 11.
está faltando tá faltando fechar um parênteses. Pronto, agora tá ok. Input não, né? Input. Onde é que tem esse input? Aqui. Tá, teste 23 e faltou só ele dar um print nisso. Ótimo, então é isso que eu queria. Então já temos uma função de input que dá para usar, que vai ser usada aqui embaixo. Vou pegar esse end, jogar lá para baixo. Beleza. Então tá, as funções utilitárias então já foram resolvidas, agora a gente vai tratar a minha função run. Então eu já começo aqui, vamos tirar esse input daqui. Em Lua, o jeito de estruturar dados é com tabelas, e é exatamente essa sintaxe aqui, só que tabelas servem tanto para array quanto para o que seria equivalente ao dicionário em Python. Tá? Só que é uma única estrutura de dados e as funções que manipulam ela que vão determinar a diferença de como ela vai se comportar. Tá? E uma outra diferença é que quando a gente usa como array, o padrão em Lua é os índices começarem em 1 e não em 0. Tá? Então o primeiro índice dos arrays são índice 1. Então alunos eu vou deixar assim mesmo. O while true também vou deixar assim, só que o true de Lua é minúscula. Aqui eu tenho que ter um do e no final um end. Vamos aqui aproveitar esse cara aqui também. True, do. Aqui no final end. Pronto. Vamos fazer esse primeiro loop aqui. Vamos comentar esse aqui também, porque eu vou querer testar. Opa. Tá bom. Então aqui no meu primeiro while true, eu vou fazer nome igual input aluno. Acho que isso aqui vai ficar exatamente como está. If nome.strip, aqui eu não tenho função de trim em Lua nativa, tá? Não tenho função de trim nativa. Então eu vou por enquanto deixar só assim. Depois eu vou mostrar, depois eu vou colocar minha lib, porque aquela lib Luno que eu mostrei ela surgiu da minha necessidade de ter funções que eu estava sempre escrevendo de novo e de novo e de novo e de novo, né, para fazer trim, para fazer split, para fazer um monte de coisinhas do dia a dia. E aí eu, cara, vamos escrever uma lib aqui que resolve isso e eu não preciso mais ficar reescrevendo sempre. Depois eu descobri o Lua Rocks, que me permite subir esse código num instalador e aí eu instalo em qualquer máquina, ficou fácil a vida. Ficou bem legal. Depois eu mostro para vocês ela em uso. Nome igual a string vazia, então entrada de dados finalizada, hora de média, break, ok, aqui está tudo certinho. Agora aqui eu vou pegar o float input number, e aí eu vou colocar um array, só que lembra que o array em Lua é também uma tabela. E o que eu já vou fazer é a mesma coisa que eu fiz nos outros programas, de criar uma função, ler notas, e essa função ler notas basicamente faz isto aqui. Só que agora eu tenho que fazer duas coisas. Em Lua, por padrão, as variáveis são globais, então eu tenho que declarar o local aqui na frente para que a minha variável seja local. Aqui dentro do while também local. Tá? E uma outra diferença do Python é que em Lua eu tenho sim escopo de bloco, então essa variável nome ela é local ao bloco while e não local à função. Quer dizer, eu saio do bloco while, essas variáveis morrem, elas não existem mais. Aqui também local. Acho que foi. Só tem que retornar agora. Return alunos. Vamos ver se funcionou.
Vamos printar, dar um print. Vamos lá, for nome, notas, valores em pairs. Eu primeiro preciso ler, né? Então local notas igual ler notas. O que essa função pairs, ela permite eu fazer, ela me retorna um iterador que vai me permitir fazer como se fosse um dicionário .items em Python, tá? Então aqui ela vai me permitir retornar a chave e valor do meu dicionário para eu poder iterar sobre ele. Aqui não é then, aqui é do, and. E o que eu vou querer dar um print no nome e em valores 1 e valores 2. Vamos ver se funciona. O nome do aluno, aqui, 1, 2, e funciona. Beleza. Vamos já acertar essas strings aqui. Entrada atualizada, agora você. Média. Beleza. Então o ler nota já está funcionando. Vamos converter agora o exibir média. Exibir médias recebendo as minhas notas, como foi feito nos outros programas. Basicamente o que eu vou querer fazer é esse código que está aqui. Vamos lá, o que eu preciso fazer aqui? O nome já está pronto, só fazer o input que eu já criei. Nome.strip, aqui é mais uma vez comparando só o nome. Then, and, aluno, local, aluno. Agora, alunos.getNome, quer dizer, eu estou fazendo uma consulta no dicionário e ele pode ou não existir. Em Lua, eu não preciso do get, eu simplesmente chamo ele. Se ele não existir, ele vai retornar new. Então, if aluno igual a new, then and. Só que aqui tem um detalhe. Lua não tem continue. Tá, esse cara não existe em Lua. Então eu vou ter que fazer diferente aqui. Eu vou ter que fazer aqui um else, em que o cálculo da média vai para dentro do else. O continue some. O print, esse print não vai precisar porque já tem um no final, que é esse aqui. E resolvi o problema. Aqui também preciso fazer local. E vamos ver o que eu tenho aqui. Então, alunos, aluno nome. Se ele for igual a new, printa isso e continua. Vamos tirar esse aqui que vai ficar feio. E eu acho que acabei a conversão. Vamos lá. Aqui, 1, 2. W3, 4. R4, 5. Pronto, acabou. Ah, eu não mudei o programa lá em cima, tá? Vamos ver aqui. Preciso no run. Agora eu preciso exibir. Peraí. Tá faltando alguma coisa aqui. Não desejada, rádio finalizada, saindo. Ah, não, tudo bem, ele ficou encapsulado na função. Eu tava procurando essa string aqui. Tá? Nos outros programas eu coloquei ele fora da minha função ler notas. Aqui eu coloquei ele dentro da função como antes dele sair. Não tem problema, pode deixar lá. Particularmente eu prefiro do estilo dele estar fora porque eu não atribuo a responsabilidade de avisar que a entrada de dados foi acabada dentro do ler notas. Quem controla isso é o meu run. Se eu quiser ler mais notas, depois eu poderia chamar de novo e controlar esse print por fora. Eu vou deixar assim. Nosso programa é só um exercício, não tem problema. E aqui eu vou exibir médias
passando as notas. E isso deveria concluir nosso programa por completo. Tá, parei de ler, imprimiu, beleza. Aluno Q, opa, deu problema. Attempt to index global alunos, a new value, na linha 43. Ué, por que que tá pedindo alunos? É notas. Return alunos, é porque aqui tá alunos, né? Eu coloquei alunos, eu posso manter. Alunos. Vamos lá. Só uma questão de nome. O que? De novo? Vamos lá. Tentando fazer aritmética na linha 47. New. Vamos ver o que está acontecendo na linha 47, é onde eu tento a média. Por que que ele está fazendo isso? Alunos nome. O alunos nome recebe uma tabela. E essa tabela, então meus alunos, cria a tabela de alunos nome que recebe a tabela. Eu passo os alunos para cá. No caso, eu estou passando como notas, vamos colocar aqui como alunos também, para ficar tudo igual. Então, estou passando alunos, nome, input, nome do aluno desejado, tá? Aluno igual a alunos, nome. Ué, gente, por que que ele não está correto aqui, não tá? Ctrl F. Vou pegar o nome, se não tiver eu vou sair. Aqui eu vou tentar pegar um aluno, se ele for igual a new. Então, aluno não é igual a new. Agora, aluno 0 e aluno 1 está dando igual a new. Por quê? O aluno... Vamos lá, vamos ver. Vamos pegar aqui. Print. Type. Aluno. E vamos ver o que acontece. É uma table, beleza. Então vamos dar um... Bom, para debugar mais rápido, eu vou dar aqui um require aluno, que eu já tenho uma função que me ajuda a ver as tabelas. E aqui eu vou simplesmente... Eu acho que não preciso fazer nada. Agora eu posso fazer uma coisa chamada... Cadê meu print? Aluno. Vou dar um print deep em aluno. Isso aqui vai imprimir a tabela por completo. Tá. Então, table, o aluno é uma table, tem os índices 1 e 2. Ah, claro, porque é aluno. Eu estou aqui papando mosca há 2 horas. Programar é assim. Programar é assim. A gente, às vezes, fica um tempão perdendo tempo com uma bobagem, aí libera e a coisa era uma real bobagem. Vamos lá. Pior que ainda não está funcionando. Attempt to call global F é new value, linha 49. Linha 49. Ah, tá, porque é um F-string aqui. Vou converter. String.format média. Eu acho que posso colocar %f, vírgula, média. Vamos ver se funciona. Faltou um parênteses aqui. E agora sim. Agora ele funciona direitinho. Vamos... Se eu digitar aluno A... Ah, ele não pegou. Se eu digitar aluno A, também tem uma F-string aqui em algum lugar. Aqui. Mais uma vez. Aqui é %s.
format, passei o format com o meu aluno. Aluno não, com o meu nome, né? Nome e fecha. Tá? Ótimo, aluno A não encontrado, aluno Q da média. Aluno S não encontrado e eu termino, ele sai. Terminei a implementação. Ok. Repare então que ele praticamente deu o mesmo número de linhas do programa em Haskell. E eu estava aqui, deixa eu tirar o require, na verdade deu um pouquinho menos, deu 58. E por que está dando, né? Eu estava pensando por que está dando o programa em Python, vamos ver mais uma vez, 42 linhas, e por que está dando 60 linhas nessas 18 linhas a mais? Basicamente, o principal motivo de um certo número extra de linhas é a minha função de input, que eu já tenho em Python, ela já é nativa, ela já está na biblioteca, e aqui a gente está tendo que implementar. Se a gente tirar a função input, eu consigo ter um pequeno ganho, cai para 53, ficar 13 linhas extras. Deixa eu voltar, que eu preciso dela. E o resto é alguns mecanismos de tratamento de erros, aqui tem algumas diferenças e tal, que acabam... Se bem que agora eu devo aumentar um pouquinho o número de linhas do programa em Python, porque eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Separar em duas funções. Vamos fazer isso aqui logo e ver como é que fica, para finalizarmos a série. Então aqui eu vou criar um def ler notas. E já que eu fiz snake case, vou continuar snake case, embora eu não goste. Mas vamos lá, vamos terminar consistente. E o meu ler notas é isso aqui, onde eu vou retornar os alunos. E agora eu vou escrever o meu def exibir médias passando as notas. São alunos, né, que já estão usando. E é exatamente essa parte aqui. Aqui fica notas igual a ler notas e exibir médias passando as notas. Vamos rodar isso com Python. Aqui, W, opa, 2 não tem, W tem, E não tem, e eu saí. Beleza, então converti só, joguei para lá, aumentou pouquíssima coisa. É isso aí, gente. Conseguimos implementar. Vocês veem que a gente tem muitas linguagens legais. Em termos de praticidade, o Python é bem prático realmente, né? A gente consegue um código super enxuto e expressivo aqui para escrever o que a gente quer. Tá? A gente viu várias outras linguagens também que... A gente viu que C, por exemplo, foi a maior, praticamente 100 linhas de código. Quando a gente tem um problema desse tipo para processar strings, ver opções, coisas de mais alto nível, realmente eu não escolheria C como primeira linguagem. Não faz sentido. Isso porque o C ele é feito para tratar mais baixo nível mesmo, né? Você vê que a gente se preocupa em alocar os arrays em nível de memória, né? Isso aqui está alocando de fato um espaço com num size, né, que é 100 com 100 bytes na memória. Então é algo mais complicado mesmo. Se eu precisar de algo no meio termo, eu vou optar pelo C++, porque o C++ eu posso descer no baixo nível. Se você voltar lá no vídeo do C++, você vê que eu consegui converter aquele programa em C com duas pequenas alterações. Eu converti ele para rodar em C++, ser compilado, né, pelo compilador C++, e depois eu escrevi esse código em C++, que é bem mais expressivo. Tá? E repara que se eu tirar
Em termos de tamanho, se a gente tirar essa parte aqui, né, para comparar com o Python, vamos tirar aqui rapidamente e eu vou ver o quantas linhas deu. Ó, dá 48 linhas, que está batendo igual do Python. E por que aquelas linhas, né, que eu tirei? Exatamente 48. E por que eu tirei aquelas? Porque aquelas linhas são as das declarações, né, são os inputs de biblioteca que eu precisei fazer, mais as declarações, mais a função input que o Python tem de graça. Tá? Então, se eu colocar isso tudo à parte, você vê que o programa mesmo, a parte equivalente, está dando exatamente o mesmo número de linhas que o Python. Então, o C++ é bem expressivo, tá? Se você sabendo mexer com ele, embora a curva de aprendizado seja íngreme, você vai ter que ralar um pouco, mas depois que você aprendeu, vale a pena. Ela te ajuda muito. Haskell. Haskell nós também temos algumas declarações aqui no início. Tem um tipo que eu declarei, tá? Tem a minha função input. Então, se eu tirar também algumas linhas daqui, eu vou chegar perto do meu programa em Python. Tá? Eu estou com 60 linhas aqui. Uma linguagem completamente diferente, uma linguagem que eu particularmente gosto muito. Ele me obriga, né? Eu acho que boa parte da estrutura que a gente viu de ler notas, né? Eu tenho um cara para ler nota e daqui dentro quer dizer, eu dividi a responsabilidade em ler todas as notas. Aqui dentro eu vou chamar um ler nota que eu separo aqui, tá? Exibir média é a mesma coisa, vou ter um cara que se preocupa em ler todas as médias e dentro dele vou ter um cara que se preocupa de ler apenas uma média, né, de exibir apenas uma média. E o programa meio que te força a usar essas construções bem separadinhas, bem compartimentadas, o que é muito bom. Toda vez que eu precisei, né? Toda vez que eu me propus a fazer alguma coisa em Haskell, eu até hoje não cheguei a fazer nada profissional em Haskell, mas já usei para algumas pequenas ferramentas minhas. Mas toda vez que eu me propus a fazer, quando o problema era muito difícil, eu pensava assim, puxa, como é que eu vou resolver isso? Quando eu começava pensando isso, né, como eu vou resolver, e terminava assim, puxa, já consegui. Então, assim, é uma linguagem que é difícil por ser muito diferente das linguagens imperativas que a gente está acostumado, mas depois que a gente entende, eu acho uma linguagem fantástica para a gente exercitar, para a gente expressar soluções de uma maneira bem modular. Acho bem legal aprender ela, tá? Por fim, o Lua, que é uma linguagem de script super leve, super performática. A gente consegue colocar ela em software embarcado, a gente consegue colocar ela em engine de jogo. Ela é leve, ela é interpretada também, tem toda a expressividade que a gente tem no Python. Né? Ela é um pouco mais verbosa, você vê que eu tenho que colocar os ends, tem o then, end, o do aqui, mas ela nos entrega uma simplicidade também, praticamente igual a do Python para fazer programas simples, tá? Acho que vale muito a pena aprender Lua. Ela processamentos simples de texto, conversores de formato. Eu uso muito Lua, por exemplo, para fazer tratamento de dados antes de fazer input num programa em MATLAB, por exemplo. Eu tenho um arquivo, um texto com valores que eu preciso importar para MATLAB, então eu eventualmente preciso trabalhar esse arquivo, porque, por exemplo, se for um arquivo CSV, se bem que o MATLAB hoje em dia importa CSV, mas às vezes não está limpo. Então, o Lua é uma linguagem mais adequada para fazer a limpeza desses dados, ou Python poderia ser, mas eu gosto do Lua. E depois eu consigo ter um dado limpo para importar, por exemplo, no MATLAB ou em outro programa qualquer. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer sugestão, crítica, qualquer coisa que vocês queiram falar, por favor, comentem aí. E vamos seguindo em frente. Muito obrigado por acompanhar. Até a próxima.